programa Diálogo em Comunidade, esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, saber que você está aí compartilhando, né, fazendo esse programa chegar aí à sua comunidade. Eu quero convidar aqui a minha amiga de sempre, que me ajuda. Bem-vinda, Cleusa. Olá, Leoni. Olá a todos que estão nos acompanhando nesse momento com o programa Diálogo em Comunidade. Eu sou Cleusa, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial em 2023, em julho. Logo está aí, né, Leoni? Está chegando o grande dia. E hoje também é um grande dia. Nós vamos conversar com uma pessoa que eu conheço muito aqui de Rondonópolis, mas agora não está mais no nosso meio, né? Mas está trabalhando em outro lugar, Araguaína. Dom Giovanni. Oi, Dom Giovanni, como que o senhor está? Tudo bem? Que alegria poder revê-lo, mesmo que virtualmente, saudar e abraçar a Leoni, a irmã Maria Guilherme, e aqueles e aquelas que nos acompanham aí pelas redes sociais, nesta caminhada bonita das comunidades eclesiais de base e que preparam o 15º Intereclesial em Rondonópolis. Para mim é uma alegria muito grande, como bispo da Diocese de Tocantinópolis, estou aqui em Araguaína nesses dias, e acompanho os cristãos leigos e leigas pelo Brasil afora, através da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato. E as comunidades eclesiais de base está dentro da nossa comissão, como setor SEBS da CNBB, e que tem o Dom Gabriel, da Diocese de Floresta, como bispo referencial para as comunidades eclesiais de base. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui nesta noite com vocês, revê-los, matar saudade e partilhar um pouquinho a nossa caminhada junto aos leigos. É isso mesmo, Dom Giovanni, é uma alegria para a gente, né, que já durante a construção do 14º pôde contar aí com a sua presença, né, nos ajudando, animando, e agora aí, frente a essa comissão do Laicato, tem feito também um grande trabalho e está aí no coração das comunidades eclesiais de base, né? Dom Giovanni, a gente sempre considera que é um bispo das sedes, né? Dom Gabriel é maravilhoso ali junto com a gente, mas Dom Giovanni também está sempre junto, e a gente tem um carinho muito grande pelo senhor. E recentemente foi lançado aí um caderno, né, pelo CNLB, Encantar a Política. Então, nesse tempo em que a gente vivencia aí, né, uma inversão de valores, né, a política usada de uma forma tão pejorativa, que não é para o bem comum, né, vem esse caderno, Encantar a Política. Então, o que a gente pode esperar, o que a gente pode fazer, né? Como se encantar por essa arte aí de serviço às pessoas, que é a política. Então, Leoni, eu agradeço aí a irmã Maria Guilherme, que está partilhando conosco os slides. Então, nós queremos encantar a política. Na verdade, nós já somos homens e mulheres encantados com a política e queremos também animar outras pessoas para que exerçam a sua cidadania, que a gente possa construir o Brasil que queremos. E para isso é preciso a gente se encantar com a política. E nesse sentido, nós estamos uma série de instituições, de organismos ligados às pastorais sociais da CNBB, estamos trabalhando nessa perspectiva de encantar a política. Então, o projeto, na verdade, ele tem três ações. Uma delas é o caderno, que tem também o título Encantar a Política. Tem uma segunda ação, que é um curso de formação de planejamento de campanhas. E uma terceira ação é todo esse processo de formação,
de estudo, de conscientização política que nós estamos fazendo, os diversos parceiros, a partir desse caderno Encantar a Política. Então, nesta parceria está a Comissão do Laicato, está a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, está o Conselho Nacional do Laicato, Cefep, o Zero Assessoria, os Padres da Caminhada, a Ampliada Nacional das SEBs, a Sexta Semana Social Brasileira, ou seja, é um mutirão de organismos, de instituições que estão envolvidas na construção desse projeto Encantar a Política. E antes de entrarmos na discussão mesmo do que seja esse caderno, quais são os pontos principais, eu gostaria de pedir à irmã Maria Guilherme para passar o próximo slide, para a gente situar um pouquinho toda esta preocupação da igreja em relação à questão política, que não é de agora. A igreja sempre teve uma posição clara, né, no sentido da boa política, da valorização da política. E ela faz isso fundamentada na prática de Jesus, fundamentada no Evangelho. Jesus, quando pregou o reino de Deus no meio de nós, ele mostrou, né, como é que o reino de Deus se faz presente na prática da justiça, na prática do amor, no serviço aos pequenos. Então, a igreja, quando fala de política, ela está olhando para a prática de Jesus, para a pregação de Jesus, como é que a igreja hoje, como é que os seguidores e seguidoras de Jesus hoje torna presente a prática e a pregação de Jesus em favor dos pequenos. E aí, então, toda a preocupação da igreja de que nós tenhamos, primeiramente, a boa política, como princípio evangélico. Segundo, a preocupação da igreja com a participação consciente dos cristãos leigos e leigas. E aqui eu gostaria de fazer referência ao documento, aí está 107, mas na verdade é o documento 105 da CNBB, que trata dos cristãos leigos e leigas sujeitos na igreja na sociedade, em que a igreja, através desse documento, chama a atenção da nossa participação como cristãos leigos e leigas em movimentos sociais, em partidos políticos, em conselhos de políticas públicas, sempre fundamentado no Evangelho e na doutrina social da igreja, entendendo a nossa participação na política como parte integrante da missão do povo de Deus e de tornar concreto o reino de Deus no meio de nós. Então, é importante a gente ter esta consciência. A igreja teve sempre posicionamentos em favor da boa política. Por exemplo, o documento 40, Igreja, Comunhão e Missão no Mundo do Trabalho, da Política e da Cultura. Pode passar, irmã, por favor. Então, nesse documento, a igreja chama a atenção nossa, de cristãos leigos e leigas, e de toda a igreja, no sentido de que nós não podemos ignorar a política, porque ela é um instrumento necessário, importante para a organização da vida social, da vida da cidadania, no sentido da gente construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, porque dessa forma também nós vamos concretizando o reino de Deus no meio de nós, né? Então é importante a gente fundamentar esta opção da igreja, esse envolvimento da igreja na questão política, a partir daquilo que os documentos do magistério da igreja falam sobre a realidade
sobre a realidade política, no sentido de dizer de que os nossos fiéis, os cristãos leigos e leigas, entenda que a opção da igreja, no sentido de trabalhar a consciência política, está profundamente enraizada no Evangelho e no magistério social da igreja. Podemos ir adiante, irmã, para vermos um pouquinho também outro documento, Exigências Cristãs para uma Ordem Política. E aí, a igreja no Brasil, através da CNBB, retoma uma frase que Paulo VI e os últimos papas têm, o Papa Francisco tem citado com muita frequência, no sentido de que a participação política, o envolvimento na política, o compromisso com a política e com o bem comum é uma forma nobre de se fazer caridade. E quando nós preocupamos com a educação política, com esse cuidado de formar principalmente as novas gerações, nós estamos fazendo com que esse pensamento, esse desejo da igreja de ter a política como expressão da caridade, ela se concretize, ela se consolide, né? Um outro documento que trata da questão política da CNBB é o documento 36, quando fala por uma nova ordem constitucional. Então, esse documento, ele se insere quando toda a sociedade brasileira e também as igrejas se mobilizaram para a nova Constituição, né? A Constituição de 1988. E aí, nesse documento, há uma citação muito importante, quando a igreja diz que compete aos leigos assumir como tarefa própria, a instauração da ordem temporal e nela agir de modo direto e concreto, guiados pela luz do Evangelho. Então, integrar compromisso sociopolítico como expressão da caridade, como amor a Deus e ao próximo, como nos fala o Papa Francisco na Fratelitude. Então, fundamentados esta reflexão do encantar a política nos documentos da Igreja, nós podemos agora abrir o espaço para conversarmos um pouquinho sobre essa temática. Ver a sociedade em um bem comum, né? Encantar a política é uma exigência nesse nosso tempo atual, não é? Defender a vida. Então, assim, como a igreja aqui no Brasil ela tem se organizado para ajudar no fortalecimento da nossa democracia, Dom Giovanni? De que forma? Então, Creuza, a igreja no Brasil, ela tem assumido, não só nesse momento, mas, como você viu, ela tem mostrado, no decorrer dos últimos anos, diversos posicionamentos, seja através de documentos mais robustos, né, como o que eu citei há pouco. A igreja tem mobilizado a sociedade no sentido da participação política, do fortalecimento da democracia, por uma série de iniciativas, né? Uma delas, por exemplo, além de toda a mobilização em torno da nova Constituinte, nos anos posteriores, então a igreja tem mobilizado a sociedade através, por exemplo, da participação popular. Veja, por exemplo, a mobilização da igreja no combate à corrupção eleitoral, né?
através de emendas populares. Nós temos aí a iniciativa popular pela lei da ficha limpa, iniciativa também popular pela reforma política e democrática. Quer dizer, tudo isso foram iniciativas que a igreja teve, sem falar nas cartilhas, nos pronunciamentos, nas mensagens. Por exemplo, agora na Assembleia, na primeira parte da Assembleia da CNBB, que foi no formato virtual, foi escrito uma mensagem ao povo brasileiro. Então, esta mensagem, ela é uma mensagem que mobiliza toda a sociedade brasileira, principalmente nesse momento tão importante da vida nacional, das eleições de 2022, das ameaças que a democracia está sofrendo, no sentido da gente mobilizar e mobilizar toda a sociedade. Então, a igreja tem um histórico de preocupação no fortalecimento da democracia, de eleições limpas, do voto consciente, contra a corrupção eleitoral e assim por diante. Então, eu vejo que, fundamentado no Evangelho, fundamentada na doutrina social da igreja, de modo especial na doutrina social do Papa Francisco, nós estamos fazendo um bonito caminho como igreja para encantar a política e fazer da política um gesto bonito de viver e experimentar a caridade. Falando da formação política do eleitorado brasileiro, a gente pontua alguns aspectos que a igreja tem apontado nessa dinâmica da formação e da consciência política. E isso através das cartilhas, dos pronunciamentos, das mensagens. Cito aí alguns itens, por exemplo, a importância do voto consciente, as cartilhas que a CNBB, os regionais, as dioceses, né, têm feito, têm trabalhado esses temas, né, como o voto consciente, a denúncia das práticas clientelistas, a utilização da máquina pública, a compra de votos, a corrupção eleitoral, o apadrinhamento políticos. Então, todas estas iniciativas, essas práticas, elas reforçam a boa política, reforçam a cidadania, reforçam a democracia. Então, são coisas que vão reforçar e vão ser retomadas pelo projeto Encantar a Política. E é muito interessante, né, dona Giovanni, que já não é uma coisa de agora. Há um tempo, né, a igreja já vem trabalhando nesse sentido, na formação dos leitos, na motivação. E em 2020 já teve o lançamento do caderno, né, da formação nas eleições municipais. Então, foi um trabalho bem denso que foi feito ali nas bases, no município, e que isso também já rendeu muitos frutos, né? Você pode nos falar um pouquinho sobre esse caderno também? Exato, Leoni. O que hoje nós estamos chamando de Encantar a Política, na verdade, foi gestado, foi pensado lá nas eleições municipais de 2020. Então, com o protagonismo do CNLB, nós criamos, né, um hot site e, através desse hot site, nós colocamos nesse espaço, né, aí tem os parceiros que participaram junto com o CNLB, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, o Nesp da PUC Minas, o Cefep. Então, foram organismos que organizaram as eleições 2020
2020, né, as eleições municipais. Então, através desse hot site, para vocês terem uma ideia, em pouco espaço de tempo, nós tivemos mais de 600 mil acessos a esse hot site. Então, continha, além das cartilhas, pronunciamentos da CNBB, dos bispos, podcast, vídeos, em que o CNLB e essas outras instituições fizeram com que esse projeto Encantar a Política acontecesse agora no momento em que nós estamos vivendo. Então, depois das eleições de 2022, este grupo sentou, conversou, fez uma avaliação, e aí nós já lançamos o projeto de construção Reencantar a Política. Então, ele foi gestado aí, foi pensado a partir da experiência positiva que nós tivemos com as eleições municipais através desse hot site. Então, para o projeto Encantar a Política, nós temos também esse mesmo hot site feito já com uma outra roupagem, e de forma que as pessoas, né, quem estão nos acompanhando, poderão acessar esse hot site, né, com o endereço do Conselho Nacional do Laicado, CNLB, e ter acesso também a uma série de subsídios que estão nesse projeto Encantar a Política para as eleições 2022. Né? Então, além do caderno, que também está disponível, nós publicamos, fizemos uma edição desse caderno, imprimimos cerca de 30 mil exemplares que estão sendo distribuídos pelas dioceses do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, principalmente as dioceses em que as pessoas têm dificuldade de acesso à internet. E além da publicação desses 30 mil exemplares, esse material, o caderno, está disponível para ser baixado, para ser estudado, para ser divulgado Brasil afora. Então, pode passar, irmã, esses slides, né? E aí, então, nós temos um pouquinho, já falando do projeto Encantar a Política, só volta um pouquinho, irmã, o slide. Então, a ideia desse caderno de formação Encantar a Política, primeiro é valorizar a importância do voto e da democracia. Um outro ponto importante é a gente fazer frente a esse projeto de morte atual que está aí. O caderno, ele aborda também a questão do fundamentalismo, né, principalmente grupos fundamentalistas, e também o uso indevido manipulado da questão religiosa para questões políticas, conscientizar como combater a corrupção eleitoral e orientar o voto para candidaturas humanistas, né, candidaturas que apoiam e assumem nas suas plataformas de governo as recomendações da CNBB e aquilo que a CNBB também tem se posicionado contrária, como a reforma trabalhista, a questão da diminuição da maioridade penal. Então, elementos, né, que nos ajudam a construir a boa política e um projeto de nação.
Então, só voltando aí um pouquinho essa questão das orientações gerais para o caderno. Então, além dos podcasts, vídeos, artigos na internet, tem também lá o QR Code, onde você tem acesso a todas essas informações. E também nós já realizamos um seminário para formação de multiplicadores, né, em Brasília, foi nos dias 13, 14 e 15 de maio, onde estiveram grande representante de grande parte do país. Dom Giovanni, esse caderno, né, ele não pode ser mais uma rotina, de forma nenhuma. Né? A participação nas eleições deste ano, 2022, será crucial para mudar esse cenário, né, que estamos assistindo atualmente, cenário de morte. Como esse caderno ele está organizado? De que forma que ele está organizado para a gente poder entender melhor esse caderno? Está aí, Creuza, a dinâmica do caderno. Então, como a gente frisou no início, não é uma cartilha para a gente fazer como aqueles grupos de reflexão, de círculos bíblicos que a gente costuma fazer. Ele tem um objetivo que é oferecer para as dioceses, para os regionais, para os diversos organismos, um referencial teórico reflexivo fundamentado nos documentos do Papa Francisco, de modo especial no Evangelii Gaudium, na Fratelli Tutti, na Laudato Si, referências, fundamentação da doutrina social da Igreja, particularmente do magistério do Papa Francisco, para a gente entender o contexto político em que nós estamos vivendo e qual é a proposta da Igreja a partir do magistério do Papa Francisco, particularmente da Fratelli Tutti. Então, o caderno Encantar a Política, ele tem 5 capítulos. O primeiro capítulo, ele olha um pouco, amplia esta compreensão do que seja o amor cristão, e aí retoma toda aquela experiência das primeiras comunidades cristãs, e canaliza esta compreensão para a realidade da política, traz essa compreensão do amor cristão e como é que esse amor cristão pregado pelo Evangelho, vivido pelas primeiras comunidades cristãs, ele se concretiza através da mediação política. O segundo capítulo, ele trabalha a questão da amizade social, da ética na política, e vai ampliando esta compreensão e trazendo, refletindo sempre a realidade brasileira. O terceiro capítulo traz as grandes causas do Evangelho, a questão da paz, a questão da justiça, a questão da solidariedade, da fraternidade. Então, sempre tendo como referência esses documentos mais recentes do Papa Francisco, Laudato Si, Fratelli Tutti, Evangelii Gaudium, os pronunciamentos do Papa Francisco em diversas situações, trazendo sempre para a realidade da política no Brasil. O quarto capítulo, aí já mais fundamentado na Laudato Si, é toda essa preocupação do Papa Francisco, e que nós também devemos ter com o cuidado com a casa comum. E aqui é importante também a gente fazer um link com as entidades que somaram conosco na questão nesse projeto Encantar a Política. Nós temos conosco como parceiros
a Comissão Dominicana Justiça e Paz, que está elaborando 5 encontros em forma de folhetos para as redes sociais sobre a questão das fake news. Temos também a economia de Francisco e de Clara, sobre essa questão da economia, da ecologia integral. Então, todo esse cuidado com a casa comum, com a ecologia integral, com uma economia que leva à fraternidade, que leva a esse cuidado das pessoas, que respeita a casa comum. O 5º capítulo e o último trata das eleições e da democracia. Então, aqui é uma análise bem profunda da realidade da política atual. A estrutura de cada tema é mais ou menos assim: uma reflexão inicial, depois o desenvolvimento do tema em 3 ou 4 tópicos, né? Exemplo, realidade atual da política, proposta para ação, diferentes espaços da política, e depois uma conclusão, às vezes com algumas questões para uma conversa, para um debate. Muito bom, né? São temas assim urgentes, né? Muito pertinentes à nossa caminhada cristã, né? Que não tem essa separação, né? Eu sou cristão aqui, eu sou cristão ali, mas estar em todos os ambientes, né? Esse é o nosso dever do leigo e da leiga. E eu acho que uma coisa muito importante também que a gente precisa tratar é do apoio às candidaturas, né? Nós temos um problema grande assim nas nossas comunidades, que quando chega na hora de escolher em quem a gente vai votar, a gente acaba votando naquele que tem uma proposta grandiosa no sentido do cooptar forças ali, ou até da questão financeira, mas aquele pequeno que caminha conosco na comunidade, que conhece esses documentos da igreja, que está ali no dia a dia fomentando essas iniciativas, muitas vezes ele não é votado. A própria comunidade não elege representantes com essas características, né, de comunidade. Então, assim, qual a importância, né, de apoiar candidatos ali que realmente têm esse compromisso ético cristão e que têm esse compromisso com a comunidade, apoiar essas candidaturas? Então, Leoni, dentro do projeto Encantar a Política, nós temos, então, a segunda parte, né, a segunda ação do projeto primeiro, oferecer formação para candidatos humanistas, candidatos que defendem a boa política, conforme a Fratelli Tutti, candidatos alinhados com os pronunciamentos da CNBB, da doutrina social da Igreja. Então, a formação desses candidatos, né? Esse curso, por exemplo, que está sendo oferecido no formato online, ele é oferecido pelo NESP, da PUC Minas, com a parceria do Centro de Fé e Política do Helder Câmara, do CNLB, Conselho Nacional do Laicado, Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Então, ele já formou cerca de 140 pessoas, né, numa primeira turma, agora tem uma segunda turma, e a ideia é fazer esse curso de forma permanente, no sentido de formarmos candidaturas humanistas, pessoas afinadas com a caminhada social da igreja. E aí, dentro dessa proposta do Encantar a Política, tem também a proposta das entidades que estão na coordenação, na articulação do projeto Encantar a Política, o apoio a candidaturas populares, né? E aí, alguns critérios para que isso aconteça: o alinhamento com a Fratelli Tutti, o magistério do Papa Francisco,
a coerência de posições públicas, no sentido de votar em projetos conforme as posições da Igreja, na defesa dos direitos sociais, direitos humanos, ecológicos, nas políticas públicas, que esses candidatos tenham uma trajetória de compromisso com as lutas populares, com setores mais excluídos, marginalizados, né? Pessoas que tenham uma coerência, né, ética, de luta pela justiça, pela fraternidade, pelos direitos humanos. Então, são alguns critérios, né? E também foi lançado neste seminário que aconteceu em Brasília, uma carta de compromissos. Então, para que essas entidades apoiem essas candidaturas a cargos eletivos, seja ao legislativo estadual, ao legislativo federal, então elas precisam assumir com essas entidades alguns compromissos, como esses que a gente apontou aqui. Então, foi lançada essa carta de compromissos, que também nós podemos encontrar lá nesse hot site. Então, é dessa forma que nós vamos mobilizando e nos colocando nessa proposta de encantar a política, né? E rompendo esses preconceitos que nós temos em relação à política, e motivando as pessoas, né, pessoas boas das nossas comunidades, que nós conhecemos, que temos um histórico de compromisso com a boa política, com as políticas públicas. Então, mobilizar essas pessoas, e daí também a importância de capacitá-las para que elas possam organizar os seus projetos políticos, as suas campanhas, de forma que possam ser eleitas, né? Porque, infelizmente, hoje, no Brasil, elege quem tem dinheiro, né? Quem tem poder aquisitivo. Então, nós precisamos fomentar nas nossas comunidades a formação política do nosso povo e também animar e mobilizar pessoas, capacitar pessoas para que pessoas assumam candidaturas populares nessa perspectiva que a Igreja tem nos proposto. E a ideia não é ficar fechado apenas em um ou outro partido, né? Por isso a pluralidade de partidos, né? E que tenham esse perfil conforme apresentados por esses critérios que esse grupo, essas entidades que estão à frente do projeto Encantar a Política apresentaram, né? Uma outra coisa importante a gente frisar é que esse projeto Encantar a Política, ele tem a apresentação do presidente da CNBB, Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte. Ele foi apresentado no Conselho Permanente, né, foi aprovado pelo Conselho Permanente da CNBB. Apresentamos agora o projeto para todos os bispos na Assembleia virtual, e nós queremos mobilizar toda a igreja, toda a sociedade, né? E aí é importante a participação das comunidades eclesiais de base. Vocês viram lá no começo que tem diversas entidades, instituições envolvidas com esse projeto do projeto Encantar a Política, para que a gente faça com que todas as nossas comunidades, as nossas lideranças se mobilizem em torno desse projeto Encantar a Política, para que a gente possa, nessas eleições, dar um rumo para o Brasil e encantar as pessoas pela realidade
política, pelas eleições, e que nós possamos ter eleições democráticas, limpas, né, um fortalecimento da democracia, com a eleição de candidatos para o legislativo estadual, o legislativo federal, que se preocupe com a casa comum, com as políticas públicas, com os direitos humanos e com os direitos dos grupos minoritários. Então, Giovanni, nós estamos aqui, né, na construção do 15º Intereclesial, que tem, né, como tema Igreja em Saída na busca da vida plena para todos e todas. E isso passa, sem dúvida, né, sem dúvida nenhuma, pelo envolvimento de uma boa política. Sem dúvida, né, Dom Giovanni? Então, já Exato. finalizando, né, nosso programa no dia de hoje, deixa uma mensagem para esse povo, né, ao povo de nossas comunidades que se preparam para esse grande momento aqui em Rondonópolis. Qual a mensagem que o senhor deixa para nós? Então, Creuza, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo, de esperança, porque as comunidades eclesiais de base sempre teve, principalmente nessa linha da conscientização política, da formação cidadã, um compromisso muito grande. A história das comunidades eclesiais de base no Brasil, na América Latina, é marcada por este compromisso com a transformação da sociedade, da boa política, das políticas públicas, da defesa dos direitos humanos, dos direitos populares. Então, inserida nas realidades, nas periferias das nossas cidades, no contexto rural, as comunidades eclesiais de base sempre foi testemunho profético. E a celebração do 15º Intereclesial em Rondonópolis e Guiratinga não será diferente. As comunidades estão vivas, estão atuantes, elas já contribuíram muito com a construção da democracia, o fortalecimento da democracia no Brasil, e tem muito ainda a dar e contribuir para que nós possamos ter um Brasil melhor, né, no presente e no futuro. E, nesse sentido, também de preparação para o 15º Intereclesial, como sempre aconteceram nos outros encontros, o Intereclesial é um processo que começa logo depois da realização de um Intereclesial, então toda a mobilização, toda a animação depois do encontro, que a gente volta para as nossas paróquias, dioceses, e a mobilização que a Ampliada Nacional faz, né? E aí vem a experiência dos mini intereclesiais, dos encontros diocesanos, das iniciativas que o 15º vem fazendo, né? Como esse encontro de formação, de diálogo sobre as temáticas que o 15º Intereclesial vai abordar. Então, nesse sentido, a minha palavra é uma palavra de ânimo, de esperança, que as comunidades continuem mobilizadas, que as comunidades engajem com todo o entusiasmo nesse projeto Encantar a Política. A Ampliada das Séries faz parte, é parceira desse projeto, e que nós possamos, neste caminho, nessa construção coletiva, nos encontrar em Rondonópolis no ano que vem e fazer deste encontro uma bonita manifestação da vida, dessa confiança e dessa esperança em vida plena para todos nós, para as nossas comunidades e para o Brasil. E vamos encantar a política, vamos participar ativamente, vamos fazer com que o nosso povo vote consciente, vote no Brasil, vote na democracia e vote na vida.
Muito obrigada, Dona Giovanni. Nós agradecemos imensamente a sua participação aqui conosco. Agradecemos a todos e todas, né, que trabalharam aí na construção desse caderno e que vão continuar trabalhando, porque, como o senhor disse, isso é um processo, né? O caderno está aí. A gente vai deixar o link também para que as pessoas possam baixar esse caderno, possam ler e refletir ali na sua comunidade, mas que durante todo esse ano e aí até em anos futuros a gente possa continuar promovendo essa reflexão. Como o lema do 15º Intereclesial fala aí de, né, vou criar um novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e essa nova terra ele não acontece se nós, enquanto cristãos, leigos e leigas, não estivermos aí engajados e conscientes na hora de exercer o nosso direito do voto. Depois é tarde para a gente ver aí quantas vidas foram perdidas nessa pandemia, quanto desmando a gente tem visto, quanto escárnio mesmo com os mais pobres a gente tem vivenciado por conta de pessoas que votaram de uma forma inconsciente, não pensaram no exercício desse voto. Então, dá tempo, sim, da gente mudar, a gente pode mudar, sim, a realidade do Brasil através do nosso voto, a gente pode votar melhor, e esse caderno, com certeza, vai nos ajudar muito. Então, eu agradeço aí. Se o senhor quiser deixar mais uma palavrinha para a gente, fica à vontade. Então, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês, de participar desse processo bonito de construção do 15º Intereclesial, agradecer as pessoas que tiveram paciência e nos acompanharam aqui nessa transmissão, e desejar que vocês continuem com esse entusiasmo, com essas iniciativas bonitas, e com certeza a esperança vai vencer, a vida vai vencer. E aí estamos juntos nessa caminhada. Um abraço a todos. É isso mesmo. Viva a esperança, como sempre nos lembra aí Dom Pedro Casaldáliga, né? E vamos aí encantando a política, encantando a comunidade, encantando a todos e todas com o nosso jeito de ser igreja. Eu agradeço a todos que esteve conosco até nesse momento. Compartilhe esse programa aí na sua comunidade e nós nos encontraremos no próximo domingo. Até lá.